Atenção, Rede Jovem Pan Sat. Augusto Nunes, Felipe Moura Brasil, José Maria Trindade e toda a equipe de jornalismo da Jovem Pan comentam agora os principais fatos do Brasil e do mundo. Está no ar, Os Pingos nos Is. Salve, salve, sejam bem-vindos ouvintes de Os Pingos nos Is no rádio, no YouTube, no Facebook, no aplicativo da Jovem Pan, no celular. Eu sou Felipe Moura Brasil, hoje é Natal, Feliz Natal para todos os ouvintes e espectadores de Os Pingos nos Is, terça-feira, 25 de dezembro de 2018, e aqui comigo no estúdio da Jovem Pan em São Paulo, meu compadre Augusto Nunes. Boa noite, Feliz Natal, Augusto. Compadre Felipe. E diretamente de Brasília, em instante, José Maria Trindade, que está estabelecendo conexão. E hoje nós temos um programa muito especial, porque diretamente dos Estados Unidos nós convidamos o próprio Papai Noel em pessoa para participar do nosso programa. O escritor, filósofo, jornalista e ensaísta Olavo de Carvalho, autor do best-seller O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota. Para quem está acompanhando o nosso programa pelo YouTube, eu estou mostrando aqui a capa. Eu mesmo sou organizador desse livro, pode me acusar de estar fazendo merchandising. Essa é a edição original e essa aqui é a edição em capa dura, comemorativa do sucesso de venda. São cerca de 300 mil exemplares vendidos já de O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota. O Olavo também é autor de outros best-sellers, como O Imbecil Coletivo, que acabou de ser reeditado também pela editora Record. Tudo isso e muito mais você acompanha em Os Pingos nos Is de hoje, que tá só começando. O Olavo já vai dar o boa noite dele, mas primeiro, Andrezão, meu compadre, solta a vinhetinha, e vamos com tudo. Opinião, hora de colocar os pingos nos is. Muito bem, boa noite, Olavo de Carvalho, é um prazer enorme recebê-lo aqui no nosso programa. O prazer é todo meu. Feliz Natal para todos vocês aí, gente. Olavo, é o seguinte, eu tenho dito, você, obviamente, a gente vai chegar nesse assunto. Tem uma obra vasta em termos filosóficos, história da filosofia, crítica cultural. E tem há muitos anos essa obra contribuiu para haver uma mudança cultural no Brasil, mas recentemente, por você ter contribuído para a indicação de ministros para o futuro governo do Jair Bolsonaro, houve um despertar da imprensa de interesse relativo à sua obra. Mas eu queria começar, Olavo, ainda no começo do próprio Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota, que eu acho que a gente tem muito ouvinte e espectador jovem. Eu sempre falo que todo jovem deveria ler aquele seu artigo, Imbecil Juvenil, porque ele fala justamente de como os jovens, para pertencerem a um grupo, eles vão deixando a sua personalidade ser suprimida, vão adquirindo aqueles mesmos vícios, a mesma maneira de falar, de se vestir, só para pertencer à patota. E eu vejo, Olavo, que isso se reflete muito depois na vida política, no debate político. Muita gente tem determinadas posições e adere a determinadas causas em razão do seu próprio meio social imediato da juventude. Você não enxerga isso? Quer dizer, essa questão que acompanha desde a juventude até depois o posicionamento no debate público de muita gente? O problema é o seguinte: o indivíduo humano, Aristóteles já dizia, o indivíduo é inefável, quer dizer, é inapreensível. Aquilo que é exclusivamente individual em nós não tem linguagem para se expressar. Você tem que adquirir os instrumentos linguísticos da comunidade. Você aprende da comunidade, da cultura, da sociedade, e aos poucos você vai individualizando esses meios de expressão. Mas no começo, a tendência é você dissolver o indivíduo no coletivo, no grupo, que é o único sistema de referências que o sujeito tem. Então ele se identifica com o grupo e ele passa a ver a si mesmo como um membro do grupo. Isso dá uma certa segurança psicológica, mas o preço disso a longo prazo pode ser muito alto, né? Exatamente. Para muitas vezes a pessoa sair daquelas ideias que a patota tem, ela precisa ter um esforço moral e psicológico muito alto, que muitas vezes as pessoas não são capazes de ter, né? Olha, muitas vezes esse processo, vamos dizer, de crescimento da consciência individual, ele é sempre doloroso, sempre problemático, sempre traumático, porque você não tem como evoluir individualmente sem você romper com aqueles mesmos instrumentos que ensinaram você a falar, tá certo? Então é uma coisa difícil mesmo, né? Tanto que poucos indivíduos chegam a isso. Em geral, as pessoas permanecem no estágio do homem-massa mesmo, né?
Olavo, bom, em primeiro lugar é um prazer rever aí o meu colunista da revista Época. Tivemos um ótimo convívio à distância ainda, mas foi ótimo. E você já lá mostrava quem era, né? Você enfrentava a patrulha com extrema galhardia ali e foi um colunista que fez um enorme sucesso na revista. Então a lembrança que eu tenho é a melhor possível. Dito isso, eu queria saber se esse processo de evolução, como é que foi esse processo de evolução com você? Se você teve dificuldade para superar isso ou não? Olha, não posso dizer que tive grande dificuldade, porque desde a infância eu me acostumei assim com viver em solidão e viver em situações difíceis, né? Eu nasci, a primeira coisa que eu fiz foi ficar doente por 7 anos, assim, mas não tinha companhia de ninguém, não tinha meio social nem coisa nenhuma. Graças a isso, para mim nunca foi muito difícil eu me separar de um grupo, né? Nunca tive grupo, eu tive afeições individuais, assim, por pessoas, né? Mas ligação com o grupo nunca tive, nem senti falta, né? Então, mesmo a minha participação na esquerda, eu acho que ela foi bastante superficial. E eu me afastei dali, não por motivo político-ideológico, mas por um certo desgosto moral. Eu vi certas condutas das pessoas, fui me afastando sem eu romper ideologicamente. Eu acho que esse negócio de ruptura ideológica é tudo frescura, não precisa nem isso, né? Agora, poucas pessoas foram tão patrulhadas como você. Eu testemunhei isso na época. E você nunca me deu muita bola para isso, não? Por quê? Nunca te incomodou? Esse pessoal todo é muito burro, mas muito burro. Esse aqui é o problema, muito burro, muito ignorante, muito chuco, muito atrasado. Olha, o maior filósofo brasileiro chamou-se Mário Ferreira dos Santos. Ele morreu em 1968. Até hoje, a universidade e a mídia não conseguiram absorver a presença dele. Como é que vai absorver a minha, então, que vim depois? Né? Eles pararam nos anos 60. Quando ninguém escreveu aquele negócio de que o ano que nunca acabou, 1968, é verdade, eles estão lá numa bolha temporal. Até hoje, o que eles leem? Eles leem Michel Foucault, Derrida, Pierre Bourdieu, as mesmas coisas que eu lia naquela época, meu Deus do céu. Até hoje eles estão lá. Eles não perceberam nada do que se passou no pensamento mundial nos últimos 60 anos. É uma coisa impressionante. Então, você vê, eu tive que colocar em circulação temas, problemas e autores totalmente desconhecidos pela Universidade Brasileira e pela grande mídia. Porque senão você não tem nem material sobre o qual conversar. Né? Eu tive que atualizar a coisa. Então, os meus alunos obtiveram sempre uma versão muito mais atualizada do que você pode obter na grande mídia ou nas universidades brasileiras. Quer dizer, é uma ignorância assim, imensurável. Eu já cheguei a concluir que a ignorância é uma força física. Exatamente. Olá, você gravou um vídeo outro dia intitulado Explicaçãozinha, em que você fala justamente sobre o universo restrito de boa parte da camada até jornalística, mas intelectual brasileira também, que está sempre preocupada ali só com os assuntos do dia e não detecta os germes da evolução, das ideias. Eu queria que você falasse sobre isso também, porque muitas vezes a gente vê análises muito erradas na imprensa em todo o mundo, e aconteceu recentemente 2 casos muito emblemáticos, que foram em 2016 a eleição do Donald Trump nos Estados Unidos e aqui o fenômeno Jair Bolsonaro. Então isso é sintoma desse problema que você estava apontando, né, Olavo? Sem dúvida, eles estão fora do mundo. Se fecharam, vamos dizer, num círculo de autorreferência. Aliás, outro dia até o Fernando Gabeira disse isso. Nós vivíamos dentro de uma bolha, nós não conhecíamos o povo que estava ao nosso redor. Não é só o povo, eles não conheciam nada. Eles eram que nem o Johnny English. Sabe aquele do filme do Rowan Atkinson, né? O Johnny English, ele não sabe o que é o perigo, ele não sabe o que é o medo, ele não sabe nada. E você escreveu num artigo muitos anos atrás, Olavo, que bastava que surgisse na política brasileira alguém que defendesse ideias conservadoras, mais próximas daquelas posições que as próprias pesquisas detectavam no eleitorado brasileiro, poderia ter um sucesso eleitoral. E que o PSDB, no caso, se recusava a defender essas bandeiras, a partir para esse caminho, e acabava perdendo para o PT, porque numa disputa entre a esquerda radical e a esquerda moderada, a esquerda radical, por definição, acaba vencendo. Como é que você vê esses alertas que por muito tempo não foram ouvidos aqui, né, Olavo?
Você verá, esse pessoal da esquerda sempre teve duas ideias idiotas. A primeira ideia é a seguinte: eu sou mais santo do que você. E a segunda ideia, nós somos a elite intelectual e vocês são um bando de ignorantes. As duas coisas são erradas, né? Então, eles são mais ladrões do que os outros, são mais assassinos do que os outros e são mais burros do que os outros. E só que eles veem tudo às avessas, eles acham que eles são os santos maravilhosos. Então, eles se fecham numa salinha, ficam um lambendo o ego do outro, né? Você já viu esse pessoal da USP conversar um com os outros? Eu lembrava, assim, sei lá, o Zé Américo Bota Peçanha, conversando com a Marilena. Eles, quando falava o nome do outro, eles tinham um orgasmo, assim, Marilena, Zé Américo. Era um negócio assim, de uma autoadoração grupal nojenta, né? E eles viveram nisso até hoje. Então, claro que quando vem um negócio de fazer previsão eleitoral, é claro que eles vão errar, né? Porque eles só vencem a eleição se só tiver candidato deles. Como disse o Lula, em 2 eleições só havia candidato de esquerda. Então, o que for mais de esquerda vai ganhar. É óbvio. Aí até uma criança de 3 anos é capaz de prever. Quando há uma competição de fato, eles não entendem o que está acontecendo. Então, eles não enxergaram a ascensão do Trump nos Estados Unidos, não enxergaram a ascensão do Bolsonaro no Brasil, não enxergaram o que está acontecendo na Polônia, o que está acontecendo na Hungria, o que está acontecendo na Inglaterra, não enxergaram nada, absolutamente nada. Continuam vivendo em maio de 68, né? E se achando lindos. Olavo, quando é que você vislumbrou a ascensão do Bolsonaro? Porque o Brasil, você acompanhando daí, você viu, elegendo Lula 2 vezes, depois a Dilma e reelegendo a Dilma. De repente de repente ocorre essa virada histórica aí que acabamos de testemunhar. Em que momento você percebeu que isso ia acontecer? Eu não sei datar exatamente, mas pode datar das pesquisas, até feitas pelo próprio Datafolha, que mostravam que o povo brasileiro é essencialmente e majoritariamente cristão conservador. Mas o pessoal da Folha fazia essas pesquisas e não conseguia tirar a conclusão. A pergunta era a seguinte: se a maior parte do povo é cristão e conservador, por que vota em candidato da esquerda? Simples, porque só tem candidato da esquerda. O dia que tiver um que expresse as preferências do povo, o povo vai votar nele, é óbvio. Só que ninguém tem a coragem de fazer isso. O PSDB fingia que era de direita, mas na verdade era apenas o que eles chamam neoliberal, que é uma mistura de economia liberal com política socialista. Tá certo? Então não tinha quem representasse o povo. O primeiro que falou com a voz do povo foi o Bolsonaro. Resultado, ganhou. Mas era óbvio que isso ia acontecer, né? Olha, tem coisas que são tão imbecis que só um intelectual, um jornalista pode acreditar nelas, né? De que o Haddad ia ganhar. Você olha a cara do Haddad, pô, meu Deus do céu. O Haddad foi considerado o pior prefeito de São Paulo. É uma besta quadrada, não sabe nem falar, se atrapalha tudo. Tá certo? Como é que vai votar num cara desse? Você olha a cara dele, ele tem cara de presidente? Não tem cara de presidente nem de clube de futebol de botão, né? Agora, o Bolsonaro tem. O Bolsonaro convence, o Haddad não. Aliás, a Dilma também não, né? E se você pensar bem, o próprio Lula também não. E o Fernando Henrique, Olavo? Você acha também qual é a diferença que você estabelece entre o tipo de esquerdista que ele seria e o Lula e a Dilma? Bom, ele é um pouco mais inteligente do que o resto do pessoal, mas ele não tem um partido, ele não tem um movimento de massas. Então, ele é aquele tipo do líder, vamos dizer, tem uma liderança pessoal, acha que pode manipular a esquerda, mas não pode. A esquerda vai usar e jogar fora, sempre foi assim. Ora, tem vários tipos que você pode citar. O Ciro Gomes é assim, o Requião, que eu chamo de Requeijão, é assim, o Leonel Brizola foi assim. Esse pessoal não conhece a história do Partido Comunista. O Partido Comunista não aceita carreiristas. Ele usa o carreirista e joga fora. Ele só aceita gente que é obediente a ele. Ora, o segredo do Lula é o seguinte: o Lula foi o cara mais obediente que já teve no PT. Ele nunca teve inimigos lá dentro. O que o Lula fazia? O Lula nunca foi um líder, ele foi apenas um símbolo do partido. O Lula, enquanto o pessoal estava discutindo as coisas na Assembleia, ele saía tomar cafezinho e voltava para o que vocês decidiram? Decidimos tal coisa. Ele vestia a camiseta e representava o partido. Por isso ele fez sucesso. Então, tradição do Partido Comunista é só promover quem é obediente e quem é fiel. O Lula foi fiel, o partido sempre foi.
Eu acho esse pessoal muito ingrato quando diz que o Lula traiu os nossos ideais. Não, o Lula representou os ideais comunistas melhor do que qualquer pessoa na nossa história. Ele criou o Foro de São Paulo, ele restaurou o movimento comunista na América Latina. Os comunistas iam fazer estátua para ele. Agora, tudo por intuição, Olavo, porque esse aí não leu um livro, né? Não leu uma orelha de livro. Não, o Lula é o seguinte, ele pensa nele acima de tudo. O que interessa é sair numa posição vantajosa. Então ele não brigava com ninguém, não criava inimigos, não tinha ideologia suficiente para discutir com o outro. Ele aceitava tudo e personificava aquilo. Isso é que é o segredo. Ele personificava a unidade do partido. E por isso ele subiu. Mas ele fez isso assim, ele nem pensou nisso, ele fez isso porque ele é isso. A personalidade dele é a encarnação da ideia dos outros. Agora, Olavo, você sempre fala que os acontecimentos políticos em geral refletem os acontecimentos culturais, o predomínio de uma corrente de ideias, por exemplo, na cultura, primeiro, né? Quer dizer, a cultura precede a política. E existe uma diferença bastante notória para quem acompanha o debate público americano na sua integralidade para o debate público brasileiro, principalmente até uns anos atrás, né? No debate público americano, tem lá o Partido Republicano, que em tese defende as ideias da direita, tem movimentos mais conservadores como o Tea Party que ficam tentando puxar o Partido Republicano mais para o lado conservador. A esquerda, em tese, o Partido Democrata defende as ideias, também tem o lado mais socialista, a turma do Bernie Sanders que fica tentando puxar o Partido Democrata mais para esse lado, mas em termos culturais, existe aí nos Estados Unidos um certo predomínio, pelo menos até outro dia era assim, da esquerda nos jornais impressos, né? New York Times, Washington Post, em várias emissoras de TV, como a CNN, MSNBC, mas aí veio a Fox News na TV a cabo, no final da década de 90, e em poucos anos acabou assumindo a liderança, muitas vezes contestando o noticiário feito pelos demais veículos de imprensa. Então foi uma voz onde há alguma pluralidade. Nem toda a Fox News, evidentemente, é republicana, à direita, tem várias pessoas de esquerda também, muitas vezes os próprios âncoras conservadores convidam esquerdistas, a tela se divide ao meio, há um debate muito forte, só falta espirrar sangue na tela. E no rádio aí nos Estados Unidos, os conservadores têm um predomínio, como o Rush Limbaugh, que tem 30 milhões de ouvintes por semana, muitas vezes mais do que vários jornais, né? E aqui no Brasil, você até escreveu outro dia, do seu modo, evidentemente, que você praticamente criou a direita brasileira, porque não existia isso aqui. No debate cultural, ainda antes da questão política, essas vozes mais conservadoras ou mais críticas da esquerda não apareciam. E você, muitas vezes, foi patrulhado por ser essa voz na sua época de colunista dos jornais. Então você, quando foi para os Estados Unidos, você sentiu muito essa diferença, né? Nossa, a diferença é brutal, porque aqui você tem debate político. No Brasil não tinha. No Brasil só tinha a concordância. Eu dizia que era o debate do amém com o sim, senhor. Entendeu? E, ora, mas isso apareceu primeiro na esfera da cultura e depois só na política eleitoral. Presta atenção, quando eu escrevi o Imbecil Coletivo, todo o material de documento que eu usei para aquilo foi extraído da mídia cultural, do Suplemento Mais, do Suplemento Literário do Estadão, do Suplemento do Globo. Era só mídia cultural, só coisa de intelectuais. Toda aquela desgraça que eu descrevi na cultura brasileira, depois apareceu, se manifestou na política, com essa roubalheira toda do PT. Mas, veja, no tempo do Imbecil Coletivo já era previsível que isso ia acontecer. Porque onde a cultura decai, a política vai decair também. Sem dúvida, a política virou apenas roubalheira. Virou sacanagem roubalheira. Era previsível que isso ia acontecer, partindo do diagnóstico que eu tinha feito sobre a vida intelectual no Brasil. Agora, quando eu cheguei aqui, foi realmente um susto. Primeira coisa que eu notei, a campanha eleitoral aqui se faz, sobretudo, através de livros. Cada campanha eleitoral sai 300, 400 livros. E o material dos livros, depois, aparece nos jornais, na televisão, no rádio, etc, etc. Mas as ideias aparecem em livro. No Brasil não existe isso. Quando publicam um livro, é apenas assim, um programa de governo. Né? Só isso, não tem verdadeiro debate. Né? E agora, quando a esquerda assumiu, dizer, o poder sobre as instituições culturais, aconteceu o fenômeno do imbecil coletivo. Na época eu defini o imbecil coletivo como uma coletividade de pessoas
de inteligência normal ou superior que se reúnem com o propósito de imbecilizar-se umas das outras. Mas decorridos 20 anos, a imbecilização já se realizou. Então, nós saímos do imbecil coletivo para a coletividade de imbecis. Os caras se tornaram imbecis mesmo. Né? Isso foi o que eles conseguiram fazer com eles próprios. Aliás, todas as pessoas podem ver uma entrevista com o Pedro Bial entrevistando o Olavo de Carvalho em 1996, se eu não me engano, né, Olavo? Em que o Olavo fala que a esquerda estava muito forte. Isso foi anos antes de o Lula chegar ao poder. E o Pedro Bial pergunta, a esquerda está forte nesse momento, mesmo depois da queda do Muro de Berlim? E o Olavo diz que a esquerda estava forte porque ele sentia a presença na cultura, justamente por meio desses intelectuais que são abordados nos artigos de O Imbecil Coletivo. Então, o Olavo estava apontando justamente que a esquerda teria um predomínio na política por consequência disso, né, Olavo? Já havia sido criado o Foro de São Paulo? Já havia sido criado há 6 anos. Se foi em 96, era 6 anos, porque foi em 1990. Durante um tempão, o Olavo falou sozinho sobre o Foro de São Paulo, né? Queria que falasse sobre isso, queria te ouvir sobre isso. Diga lá, Olavo. Olha, o mérito da descoberta do Foro de São Paulo, fora do Foro de São Paulo, pertence a um amigo meu já falecido, o advogado paulista Zé Carlos Graça Wagner. Ele que me deu a dica, ele tinha um quarto cheio de documentos sobre o Foro de São Paulo, ele me franqueou acesso a esse negócio. Eu não pude tirar proveito imediatamente, porque eu estava partindo para a viagem para a Romênia, voltei 1 ano e meio depois e tive acesso a vários desses documentos, não todos até hoje, mas já era o suficiente. Né? Então, pelo que estava acontecendo na esfera cultural, dava para prever o que ia acontecer na esfera política, por um motivo muito simples. Nenhuma ideia aparece em primeiro lugar na esfera pública, nos jornais, na campanha eleitoral. Não, todas aparecem primeiro em pequenos círculos de intelectuais. Então é ali que você tem que dirigir o seu olhar para saber o que vai acontecer. O que os intelectuais estão discutindo hoje, geralmente acaba aparecendo na política mais pública 20 ou 30 anos depois. Não é isso? Então, uma vez eu estava conversando com o Roberto Campos e nós fazendo as contas para ver de uma revolução cultural para uma revolução política, quanto tempo decorre. E nós entendemos que a média era 20, 30 anos, como de fato foi. Quer dizer, a esquerda já tinha a total hegemonia sobre as instituições culturais no tempo dos militares. Durante a ditadura militar, você tinha a ditadura dos militares em volta e no meio, ali, nos órgãos de mídia, no meio editorial, você tinha a ditadura da esquerda já naquele tempo. Então, era só uma questão de passar o tempo e eles chegariam ao poder inevitavelmente. Porém, a mídia toda, vamos dizer, a classe jornalística já estava infestada de comunistas desde a década de 60. E não era interesse dessa gente revelar o Foro de São Paulo. Então eles mantiveram o Foro de São Paulo em segredo durante 16 anos. Ou não falavam nada ou negavam que existisse. Chegou ao ponto, vamos dizer, a negação não era só no Brasil, não. Aqui nos Estados Unidos, no Council on Foreign Relations, o especialista, entre aspas, de América Latina, Kenneth Maxwell, negou que existisse o Foro de São Paulo. Ele disse, não, isso é invenção de um maluco lá do Rio de Janeiro, que era eu. Né? Ele e o Felipe D'Alencastro, que era colunista da Veja e professor de História do Brasil na Sorbonne. Veja você, né? Quanto mais sobe na hierarquia intelectual, mais burro fica. José Maria Trindade, tá me ouvindo, Zé? Quer fazer a pergunta aí para o professor Olavo? Diga lá. Ah, sim, com prazer. Muito boa noite, professor. Professor, é o seguinte, o senhor trata muito essa questão de ideologia, compaixão. Quando a racionalidade descobre a ideologia e por que o Brasil, de repente, se viu de liberal e se viu de direita? Em primeiro lugar, Feliz Natal aí, Zé Maria, tudo de bom para você. Obrigado pela pergunta. O Brasil nunca teve, vamos dizer, um debate político franco. Teve um pouco, acho que durante o governo Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek era um homem bom, deixava todo mundo falar o que queria. Foi só ali, mas é uma coisa muito breve, está entendendo? O Brasil sempre viveu de ditadura em ditadura, de golpe de Estado em golpe de Estado. Nós nunca tivemos democracia, para dizer a verdade, e hoje não temos, porque se você vê que 60%, 70% da população é cristã e conservador, mas você não tem um partido conservador, não tem uma rádio conservadora, não tem um jornal conservador, não tem uma universidade conservadora, então significa que a maioria está sem representação. Então não há democracia no Brasil, há um simulacro. Você tem a forma legal da democracia, mas sem a substância efetiva da democracia. Então a resposta é: nunca tivemos isto. Tivemos
Na esfera intelectual, sim. Você vê, entre os anos 40, 50, você tinha uma elite intelectual de altíssima qualidade, altíssimo nível, tá certo? Onde havia camarada da direita, da esquerda, do centro, tinha tudo ali. Vamos dizer, o resumo disso era a livraria Zé Olímpio, no Rio de Janeiro, onde você reunia, né, tudo o que pudesse ter. Você tinha ali o Augusto Frederico Schmidt, que era direita, você tinha o Jorge Amado, que era esquerda. Né? Uma vez saiu uma troca de sopapo entre o Otto Maria Carpo e o Jorge Amado. Né? Isso acontecia com frequência, porque o Carpo era desesperadoramente gago, então ele não conseguia se explicar oralmente. Pá! Resolveu o problema assim. Né? E essas coisas aconteciam. Então era um microcosmo democrático. Foi o que nós tivemos. Isso foi o máximo. Você conviveu com o Jorge Amado nas diferentes etapas aí da vida dele? Não, mas eu tive o prazer de ter o Jorge Amado entre os meus leitores, inclusive escrevendo, vamos dizer, uma carta muito elogiosa que muito me comoveu. É claro que eu sou um leitor do Jorge Amado, leitor apaixonadíssimo do Jorge Amado, e ele também leu os meus livros e gostou muito. Isso é uma grande satisfação. E recebi a carta através de uma amiga comum, que era a Estela Caymmi, a neta do Dorival, né? Me trouxe a carta do Jorge Amado, eu achei uma maravilha. Porque ele disse que tudo que ele escreveu da fase comunista aí ele acha uma porcaria, né? É um exagero, não é uma porcaria. Mas em palavras dele. Sim, é um exagero. Como dizia o Goethe, contra nada somos tão severos como contra os erros que nós abandonamos. Mas ele exagera, quer dizer, os livros dele da fase comunista têm qualidade literária, ninguém pode negar. Por exemplo, um livro como João Biabá, você não vai dizer que é uma porcaria, o Terra do Sem Fim. Mas é verdade que no final da vida, o Jorge Amado atingiu a genialidade. Só no final da vida. Só depois de se libertar, né, desta camisa de força ideológica. Agora, Olavo, a gente pode alternar aí essas questões culturais mais profundas, mas com as questões políticas imediatas. Você está sendo procurado, eu sei, sou testemunha, porque às vezes o telefone toca até para mim, pela imprensa, mesmo a imprensa mais à esquerda nacional e até internacional, nesse momento em que você indicou, sugeriu, você pode contar melhor para a gente essa história, 2 ministros, pelo menos, aí do futuro governo do Jair Bolsonaro. Como é que foi isso? Quem são essas pessoas? Por que você deu o aval, vamos dizer assim, você pode confirmar ou não, para essa indicação? Olha, eu só fiz isso porque o Bolsonaro, em discursos e comícios, ele tinha anunciado um convite para que eu fosse ministro da Educação, ministro da Cultura. E eu rejeitei o convite, porque cargo público, para mim, é a pior desgraça que pode acontecer ao ser humano. Tá certo? Então, eu, como gosto mais de mim do que dessas pessoas, eu as indiquei para o Ministério. Para não ser mal educado, eu rejeitei o convite, mas, bom, eu vou oferecer alguém para entrar, não no meu lugar, um lugar parecido. E essas 2 pessoas, né, o Ernesto Araújo e o Ricardo Vélez Rodrigues, eram as pessoas mais competentes que eu conhecia nas suas áreas respectivas. Então, eu falei, eu vou dar um presente para o Bolsonaro. Ele está procurando pessoas que não representem interesses partidários, mas que representem o conhecimento profissional e técnico da área. Está aqui 2 caras que são exatamente isto. Então vamos entregar isso na mão do Bolsonaro. Eu gosto muito do Bolsonaro, é uma boa pessoa, votei nele, mas nunca tive o menor conchavo político com o Bolsonaro, ou com a família do Bolsonaro, ou com o partido do Bolsonaro. Eu lembro 2 coisas. Quando o Bolsonaro esteve aqui para fazer aquela conferência, que esteve lá no amigo meu, Jeffrey Nyquist, né, me convidaram para ir, eu não fui. Falei, olha, mando lá uma gravaçãozinha, mas não vou. E quando me convidaram para escrever o prefácio de uma biografia do Bolsonaro, eu falei, também não escrevo, não participo de campanha eleitoral de maneira alguma. Apenas declarei o meu voto. Eu sou um eleitor do Bolsonaro, não um garoto propaganda, tá certo? Não um cabo eleitoral do Bolsonaro, nem muito menos um guru do Bolsonaro. Isso é tudo invencionice, feita sabe por quem? Por ignorantes que chegam aqui, eu pergunto, qual livro meu você leu? Nenhum. Qual curso meu você fez? Nenhum. Então vai lamber sabão. Essa deveria ser a resposta certa, né? Mas, olha, desse pessoal que me entrevistou, só vocês leram alguma coisa e a menina do Jornal do Comércio do Recife, que se chama Jennifer Tales, né? Só vocês é que estão defendendo a honra do jornalismo. O resto é um bando de ignorante que inventa coisa. Mas invencionice pueril. E, primeiro lugar, assim, é tanta invencionice que não dá para responder.
É impossível, não dá nem para processar os caras. É gente demais. Tá certo? Então, é a imbecilidade que tenta vencer pelo número. Nós vamos inventar umas fofocas do cara, mas vai ser tanta fofoca que ele não vai poder responder. Quer dizer, mas isso é truque de criança, pô. Eu me lembro do tempo que meu filho Pedro, meu filho, ele começou a lutar artes marciais muito cedinho, né? Ele, quando subiu no tatame, ele se descobriu, falou, esse é o meu mundo. Então ele sempre foi muito bom nesse negócio. O que os meninos faziam? Juntavam em 10 para bater nele, pô. Né? Porque tinha um por um, ninguém podia. Eles estão fazendo a mesma coisa comigo. Olavo, o Ricardo Vélez Rodrigues não era conhecido aqui pela maior parte da imprensa. O que você poderia falar para a gente especificamente dele? E o que você acha que é possível fazer no Ministério da Educação, pela educação desse país, você que é um educador? Você verá, o Ricardo Vélez Rodrigues é o sujeito que no mundo mais conhece o pensamento brasileiro. Porque o brasileiro não se interessa pelo pensamento brasileiro. As duas pessoas que eu vi se interessar realmente por isso e fazer algo pela difusão do pensamento brasileiro foram o Ricardo Vélez e o meu falecido professor, padre Stanislau Laduzans, que era um estoniano que ele chegou no Brasil. A primeira coisa que ele fez foi procurar todos os filósofos brasileiros, reunir a bibliografia brasileira e ler tudo, né? Só esses fizeram isso, o resto não quer saber. O resto tem assim, eles têm invejinha, têm despeito, aparece um sujeito de talento, né? Os medíocres todos viram as costas e tampam o nariz, empinam o narizinho para falar do cara. É o que aconteceu com o Mário Ferreira, que é um gênio assombroso, né? A universidade e a mídia sempre o ignoraram. Então, o Ricardo Vélez, ele conhece o pensamento brasileiro, por isso ele entende o Brasil melhor que os outros, tá entendendo? E o que nós precisávamos no Ministério da Educação é exatamente isto, um camarada que entendesse o Brasil. Nós não precisamos um técnico em educação. Era isso que nós precisávamos realmente de um filósofo, alguém que entende o problema em toda a sua magnitude. Entende a educação brasileira do ponto de vista socioantropológico. Isso ele entende realmente. E tenho certeza que ele vai fazer um grande trabalho. Ele vai concentrar os seus esforços na alfabetização, que esse é o problema maior. Porque o investimento maciço que se faz em educação no Brasil é 100% inútil. Por quê? Se você não alfabetiza as pessoas, tudo que você ensina depois entra por um ouvido e sai pelo outro. Nós sabemos que os nossos alunos do ensino secundário tiram sistematicamente os últimos lugares nos testes internacionais. Também sabemos que as universidades diplomam anualmente 50% de analfabetos funcionais. Ou seja, as escolas estão contribuindo apenas para a difusão da ignorância e da incompetência. Agora, você é capaz de imaginar as consequências sociais, econômicas, que tem esses 50% de analfabetos funcionais ocupando altos postos? Os caras são médicos, são juízes, são advogados, são delegados de polícia. Nada vai funcionar nesse país se nós não consertarmos isso. Então, a culpa disso é o método socioconstrutivista que foi introduzido no Brasil pela esquerda, Paulo Freire e outros, privilegiando então tipos como Emília Ferreira, Vygotsky, etc., todo um bando de loucos, tá certo? Que tem concepções erradas a respeito da educação. Hoje está provado que esse método socioconstrutivista não apenas imbeciliza os alunos, mas causa até lesão cerebral. E todos os alunos estão sendo submetidos a isso. E ainda tem gente com cara de pau suficiente para pedir mais verba, mais salário para os professores. Olha, eu não pagaria nada para os caras fazerem o que eles estão fazendo. Esse é um horror. Muito claro, o professor também não tem culpa, porque ele próprio foi vítima disso. Ele também já foi analfabetizado por esse método. Então, eu acho que o Ricardo Vélez Rodrigues, ele entende. O problema aqui, em primeiro lugar, é alfabetizar as pessoas. Eu não sei como ele vai fazer isso, mas eu botei lá um aluno meu para ajudá-lo, que é o Carlos Nadalim, que tem o melhor método de alfabetização do mundo, invenção de brasileiro. Como é que então, é? Basta adotar isso aí na escola, você vai ver. Como é que é, Olavo? Começa a aparecer gênios na nossa escola. Como é que é esse método, Olavo? Assim, resumidamente, qual é o segredo dele? São adaptações que ele fez do bom e velho método silábico. Tira esse absurdo de querer que, vamos dizer, primeiro, que a criança aprenda por si, né? Então, o método socioconstrutivista retira a função do professor. Você só tem o sujeito conhecedor, que é o aluno, e o objeto, que é o mundo. Você solta um na frente do outro e diz, se vira. Isso é claro que não funciona. Não existe aprendizado sem a mediação. E essa mediação tem que ensinar pelo velho método silábico. Por quê? Porque já dizia Dante, a gramática é a construção material da língua. Tá certo? Então, se você não sabe todos os fonemas, todas as letras, etc., você nunca vai ser nada. Tá certo?
Então, você vê, por que os chineses, os meninos chineses, são os melhores alunos de qualquer lugar do mundo que eles vão? Por quê? Porque, por jeito de falar chinês, ele primeiro tem que decorar 5.000 caracteres, senão ele não fala. Né? Então, essa atividade, memória, é fundamental nos primeiros anos. Agora o pessoal não pode ter decoreba. Mas se é decoreba, eles não têm sobre o que pensar, meu Deus do céu. Né? Então fica pensando no vazio. E o pessoal se acostuma com isso, vicia nisso, vicia em não entender. Então o sujeito não entende, ele diz apenas o que ele sente, o que se passa na imaginação dele, e acredita que aquilo é o mundo. Então, assim, formou uma legião de imbecis. Então temos que voltar atrás, vamos ensinar as pessoas os fonemas, um por um, até elas aprenderem, e depois eles começam a aprender outra coisa. Você vê os meus netinhos aqui, o Jack, ele faz um curso, está com 4 anos, faz um curso, chama-se Classical Conversation. Ele decora assim, todas as capitais dos países do mundo, todos os presidentes dos Estados Unidos, a lista dos papas, a sucessão dos impérios, ele tem tudo isso na memória. Ele aos 4 anos tem mais cultura que qualquer professor universitário do Brasil. É isso que precisa fazer. Então, no começo, assim, preencher a memória. Leibniz foi o homem mais inteligente do Ocidente. Ele disse o seguinte: o sujeito que tivesse visto mais figurinhas seria o mais culto de todos. José Maria Trindade, sua pergunta aí para o Olavo de Carvalho. Professor, dizem por aqui agora, né, de que, na verdade, nós não temos crises políticas, e sim falta de interpretação de texto, né? Porque um fala uma coisa, outro entende outra, escreve uma coisa e entende outra. Por outro lado, o senhor tem razão, o próprio IPEA já mostrou que não precisa mais de investimentos, e sim gestão na educação. Agora, essas suas posições têm provocado aqui reações. A ABERT, a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, protestou aqui contra falas suas sobre a imprensa brasileira. É uma generalização? Toda a imprensa brasileira pode mesmo ser jogada no lixo? A conexão do Olavo caiu por alguns instantes, mas o Olavo já vai responder a pergunta do Zé Maria Trindade. Eu queria até tentar puxar aqui a notinha da ABERT sobre a declaração do Olavo. Olavo, você escutou aí a pergunta do Zé Maria Trindade sobre a nota de repúdio da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, que considerou preocupante, eu encontrei aqui a nota, a declaração do Olavo, de que os jornalistas são os maiores inimigos do povo, seja nos Estados Unidos ou no Brasil. O José Maria Trindade estava perguntando se não é genérico demais, se são todos. Como é que você explica aí essa declaração e essas reações, Olavo? Olha, a própria reação da ABERT é a prova do analfabetismo funcional. Em primeiro lugar, porque é óbvio, quando você fala todos, é um negócio hiperbólico. Você fala todos, todo mundo. Claro, você não está falando um por um, quantitativamente. Claro que não é. É apenas você está designando a tendência geral dominante. Será que é preciso explicar isso? No meu tempo não precisava, todo mundo entendia. Agora não entende mais. E esse pessoal da ABERT prova que é analfabeto funcional. Em segundo lugar, eles dizem, eles não podem dizer isso porque a missão do jornalista é fazer isso, mais aquilo, mais aquilo. Então, ora, você enaltecer a missão ideal do jornalista prova que essa missão está sendo bem cumprida? Não. Então eles trocaram o problema. Eu não estou falando contra a missão ideal, eu estou dizendo que ela não está sendo cumprida. E eles provam isso, porque eles não provam que eles não sabem ler. Eu estou dizendo uma coisa e responde a outra. Tá certo? Então, olha, se você quer saber o que o povo brasileiro pensa dos jornalistas, você veja a eleição do Bolsonaro. A mídia inteira dizendo que é para votar no Haddad, inventando coisa contra o Bolsonaro. A mídia inteira. O que o povo faz? Vai votar no Bolsonaro. Vai fazer o contrário do que a mídia mandou. Então o que é? Quem é amigo, quem é inimigo? Bolsonaro é amigo, os jornalistas são inimigos. Claro que os jornalistas bons, como vocês pagam junto com os outros. O descrédito vem para todo mundo. Não é isso? Então é claro que vai haver injustiça no meio. Claro, é evidente que há exceções, há jornalistas bons. Eu mesmo citei o exemplo, cito o exemplo de vocês, cito o exemplo da Jennifer Tales. Tem mais 2 ou 3, tá certo? Mas a média, a classe tem sido inimiga do Brasil. Por quê? Desde o tempo do regime militar, eles viraram força auxiliar do comunismo, meu Deus do céu. Ora, eu estava lá quando o governo militar, com aquele seu tirocínio maravilhoso, decretou que os jornalistas tinham que se sindicalizar, né? Quem fez a campanha de sindicalização? O Partido Comunista. Ele sindicalizava os caras, já tirava a ficha ideológica de um por um e via quem ele podia recrutar.
Como é que eu sei? Eu estava lá, eu trabalhei nisso, meu Deus do céu. Eu participei dessa porcaria e estou o resto da vida tentando me penitenciar disso. Né? Olavo, já que você falou do comunismo, esse é um tema interessante para todo mundo, porque sempre que se escuta essa palavra hoje, muita gente fala em teoria da conspiração, talvez por acreditar no comunismo como aquela definição de dicionário acadêmico na universidade. E você, na sua obra, faz determinadas distinções, você tem até um artigo chamado O Comunismo Real. Então, o que é esse comunismo de conceito acadêmico e o movimento comunista real? E até em casos individuais, importa o sujeito ser consciente de que está contribuindo para o movimento comunista, para que você também o coloque dentro desse movimento? Então, em primeiro lugar, o que é o comunismo e, em segundo lugar, o que é ser comunista. Muito bem. O comunismo não é uma ideologia. O comunismo é um leque imenso de ideologias diferentes, que vem desde o século XIX. Você tem troca de ideologia como nós trocamos de cueca. Tá certo? Quando não está funcionando de um jeito, ele muda a conversa. Não é isso? Você vê, a variação do comunismo vai desde assim, Karl Marx dizia que a posição de classe do indivíduo determina a sua ideologia. O último teórico famoso do comunismo, que é Ernesto Laclau, diz: a propaganda revolucionária cria a classe que ela representa. Inverteu 180 graus e continua se chamando marxismo. É um milagre, né? Então se transforma no seu contrário, mas ainda é o mesmo. Então, o comunismo sempre tem essa natureza dialética, essa tensão entre opostos. Então, não dá para estabilizar numa ideologia. Então, quem acredita que o movimento comunista é uma ideologia, é ele próprio idiota, evidentemente. Ele não entende, né, a complexidade da coisa. Então, o comunismo é essencialmente um movimento. O movimento se faz através de pessoas que participam e que dão a sua vida, os seus esforços, os seus bens para ele. Tá certo? Já há um estudo em inglês, esqueci o nome do autor, que ele mostra que a lealdade do indivíduo a um movimento não depende do que ele recebe desse movimento, mas do que ele dá para o movimento. O PT, nesse sentido, foi muito esperto ao cobrar dízimo das pessoas. Depois de você dar dízimo anos a fio com um partido, é difícil você se desligar dele, tá certo? Então, o comunismo é basicamente esse sistema de envolvimento, né, e de organização dos indivíduos para uma ação comum. Essa ação pode variar infinitamente e pode usar, né, a definição nominal de comunismo, que é a estatização dos meios de produção, como um símbolo unificador do movimento. Mas, na prática, ela nunca estatizou o conjunto da economia, nem vai estatizar, porque isso é financeiramente impossível. Já demonstrou Ludwig von Mises, num raciocínio muito simples. Ele dizia: se não existe mercado, as coisas não têm preço. Se não tem preço, não existe cálculo de preço. Se não existe cálculo de preço, não existe economia planejada. Portanto, não existe socialismo nem comunismo nenhum. É tudo, ó, papo furado. Eles chamam de comunismo uma outra coisa que jamais será comunismo. Então, eles são comunistas não na economia, mas no controle que exercem sobre a sociedade. Inclusive, podem liberalizar a economia para controlar melhor o restante. A educação, a moral, os costumes, etc., etc., como já fizeram 1000 vezes. Isso se manifesta também, esse fenômeno, Olavo, se manifesta na Europa, não é uma coisa dos primitivos aqui do nosso continente? Não, na Europa tem a mesma coisa. Também? Mas você vê um movimento que muda de ideologia, muda de conversa, pelo menos de 10 em 10 anos, o poder de envolvimento dele é monstruoso, porque ele dá sempre um sentido de unidade e participação a pessoas que pensam exatamente o oposto. Por exemplo, a esquerda junta, né, as feministas radicais com os machistas islâmicos. E eles se dão muito bem, porque não há coerência ideológica, não há nem pode haver. Quer dizer, a incoerência ideológica faz parte da natureza do movimento. Ele tem a sua unidade num símbolo, que é a estatização dos meios de produção, no símbolo do inimigo, quer dizer, o ódio ao inimigo comum, tá certo? E só isso aí. Então, o que é ser comunista? Não é você ter uma ideologia, claro que não. Também não é você aderir conscientemente a tudo isso, porque ninguém pode aderir conscientemente a tudo isso, é impossível. Então, é um senso de participação e de colaboração. O comunista é um colaboracionista, acima de tudo. Ele colabora com esse movimento, mesmo que ele não entenda nada. Olha, houve até um exemplo incrível contado pelo escritor, acho que ele é chileno, Roberto Ampuero, e ele conta de um chefe de polícia, da polícia política cubana,
cujo apelido era Charco de Sangre, tanta gente que ele matou. Este cara não entendia uma linha de marxismo-leninismo e nem queria saber. E, no entanto, ele era a força e o esteio do regime. Então, o envolvimento ideológico é mínimo. O que há é um envolvimento psicológico e funcional. Então, nesse sentido, o Lula, claro que ele não entende nada de marxismo, mas olha, o envolvimento funcional dele foi tão profundo que ele foi o reorganizador, ele é o cara que revivificou o movimento comunista na América Latina. Como é que você vai dizer que o cara que faz isso não é comunista? É impossível, é? Você diz, por exemplo, Olavo, só para completar esse raciocínio e abrir aqui o microfone para o José Maria Trindade, o financiamento, por exemplo, de ditaduras como da Venezuela e Cuba, por meio de financiamentos do BNDES. Isso foi uma maneira também que o governo do Lula, o governo do PT, usou para alimentar regimes que são, pelo menos, encaminhados ao comunismo, né? Isso, veja, essa era a função do PT no governo, salvar o comunismo na América Latina. Não só reorganizando e dando um novo sentido de unidade, que eles fizeram com o Foro de São Paulo, mas também realimentando com o dinheiro os governos falidos. Então é por isso que eu digo, os comunistas deviam fazer um monumento para o Lula. Mas acontece, o Lula saiu sujo, agora eles fazem de conta, esse cara eu não conheço, não. Até o Haddad parou de visitar o Lula na prisão. Mas é de uma hipocrisia monstruosa, mas a hipocrisia também faz parte disso. Quer dizer, o comunismo é uma incoerência viva. Ele é total falta de compromisso com a verdade. Ele só tem compromisso com a sua vitória. Isso sim. Fala, Zé. Recentemente eu falei com um deputado do PPS, né, o Partido Popular Socialista, que vai fazer uma nova reforma e tirar o nome socialismo da sigla, né? É um antigo partidão, o PCB, que entrou naquela onda da perestroika e tal e fez a sua reforma. Hoje é um partido que não se considera de esquerda e vai agora tirar o socialismo do nome, né? Os partidos brasileiros todos têm essa história de colocar lá socialismo e democráticos na sigla e pronto. E me impressiona, professor, o senhor falou aqui no início da fala sobre partidos que no Brasil não assumem essa posição liberal. E me impressiona muito São Paulo, que nunca teve um partido liberal forte. Me disseram que era por conta do Maluf, que liderava o liberalismo em São Paulo. É isso mesmo, como essa relação, um Estado industrializado, né, e que tinha ideias esquerdistas e não era o Estado mais liberal, como era de se esperar, né? Olha, o Maluf nunca foi nem liberal, nem conservador, nem esquerdista. Ele é eminentemente malufista. Isso a gente não pode duvidar. Ele nunca teve ideologia nenhuma. Ele escorregava entre as várias posições ideológicas conforme a exigência do momento. Tá certo? Mas o Lula também é assim, com a diferença de que, na prática, não na ideologia, o Lula era fiel ao movimento. E o Maluf era fiel apenas a si mesmo. Mas por isso o Lula sobreviveu um pouco mais do que o Maluf, mas só um pouco também. Olavo, você até estava escrevendo recentemente nas redes sociais e você já comenta a respeito disso há muito tempo, tem a ver com o que a gente estava falando no bloco anterior sobre o comunismo, do caso da China, em que você fala que não necessariamente abrindo mercados, se tornando uma economia mais liberal, você tira do caminho a ditadura. Como é que é essa relação? Você vê, no tempo do Clinton, o pessoal discutia. Nós devemos investir na China. A China é uma ditadura feroz, está matando pessoas, torturando, etc. É uma imoralidade. Mas daí vinham os sábios liberais e diziam, não, mas liberalizando a economia vai liberalizar o regime. É claro que isso é falso. É claro que isso é falso. Porque você pode liberalizar o regime para salvá-lo economicamente. O próprio Lenin fez isso. Quando o socialismo não estava funcionando, ele cria a NEP, a nova política econômica, que cria, vamos dizer, restaura a propriedade privada. E o negócio começa a andar. Depois vem o Stalin e fecha tudo de novo. Quer dizer, você cria uma base econômica melhor para ter uma ditadura mais eficiente. Quer dizer, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quer dizer, da onde tirar a ideia de que a economia determina a política? Ora, a economia é a coisa mais volátil do universo. Você pode mudar a situação econômica de um país em 24 horas. Você pega lá, o Jorge Soros dá uma entrevista, no dia seguinte, um país vai à falência. Muda a economia em 24 horas. As coisas, o que determina o curso da realidade são os fatores mais estáveis. A cultura, os hábitos arraigados, a linguagem. É aí que tem que procurar
o futuro e, sobretudo, a atividade das lideranças intelectuais em primeiro lugar. Ora, para você criar uma nova fórmula para um país, leva 40, 50 anos, meu Deus do céu. Então, isso é um fator de grande peso. A economia, não. A economia é uma bolha de sabão, evidentemente, é. Agora, Olavo, curiosidade pessoal, por que você prefere ver o Brasil de uma distância medida em milhares de quilômetros? O país fica mais bonito de longe? Olha, tem dois motivos. O primeiro motivo é que me ofereceram um emprego aqui e era uma oferta irrecusável, né? Foi no Diário do Comércio, da Associação Comercial, me contratou para ser correspondência aqui, com a condição de que eu tivesse liberdade de escrever. Claro que eles esperavam sempre um comentário político, evidentemente, mas você tem muita liberdade para escrever. Então foi um emprego maravilhoso. E foi isso que me trouxe para cá, né? E depois eu fiquei com preguiça de voltar. Eu fiquei mal acostumado. Depois de eu passar uns 10 anos aqui, até comentava, né, que com a minha mulher, falou, pô, isso aqui há tanto tempo, ninguém nunca me humilhou, ninguém nunca me bateu, ninguém nunca falou mal de mim, ninguém nunca me deu um pontapé no traseiro. Eu estou ficando traumatizado de ser bem tratado. Porque o americano é de uma gentileza que no Brasil de hoje é inimaginável. O americano, qualquer porcaria que você faz, ele chega, I'm so proud of you. Eles querem o seu sucesso. O americano é bom de coração, o americano tem amor ao próximo. O Brasil precisa aprender isso. O Brasil é a política do caranguejo no balde, está entendendo? O caranguejo quer sair, o outro puxa a perna dele. Não pode. É isso que nós temos que mudar no Brasil. Antes de mudar a política, nós temos que mudar esta cultura. Nós temos que aprender o amor ao próximo. O segredo da prosperidade americana é só esse. Eles se ajudam uns aos outros e tudo vai para frente. Agora, se cada um sacaneia o próximo, vai todo mundo para baixo. É uma coisa tão simples. E você acha, Olavo, até com base no capítulo pobreza, de um mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, que esses programas de transferência de renda, por exemplo, acabam afetando a solidariedade natural humana? Quando os pagadores de impostos já têm que dar muito dinheiro para esses programas, eles deixam de ter uma iniciativa própria? Você acha que isso tem alguma relação? Não é bem isso, o meu raciocínio não é esse. É o seguinte... Não, eu tô perguntando, eu sei que não é. Tem a campanha, não dê esmola, colabore com a campanha, tal. Eu digo, olha, eu dou dinheiro para a campanha, você tem que pagar a conta de telefone da campanha, tem que pagar o aluguel do escritório, tem que pagar os funcionários, no fim sobra lá 2% pro pobrezinho. Agora, se eu dou a esmola direto, ele pega o dinheiro, 100% do dinheiro e vai fazer o que ele quiser, pode comprar comida, pode comprar uma pinga, pode comprar uma maconha se ele quiser, o dinheiro é dele, pô. Né? Então é uma questão de respeito ao próximo. E aqui nos Estados Unidos, a maior parte da população presta trabalho voluntário, rapaz. Os caras vão em hospital, vão em creche, vão em orfanato, tá certo? Vão ajudar as pessoas, os mendiguinhos que estão na rua. Eles se dedicam a isso de corpo e alma, não ganham um tostão. O país inteiro fazendo isso. Você imagina a diferença que esse negócio faz. E não precisa pagar para ninguém fazer. Eles estão fazendo de graça, né? Então, trabalho voluntário aqui é uma coisa assim, é a coisa mais comum. Não há quem não faça. Também não há quem não contribua quando as pessoas pedem. É uma coisa impressionante. Né? Legal. O Brasil precisa aprender isso. Nós temos que ter amor ao próximo e temos que ajudar as pessoas diretamente. Para que passar pelo governo, para você dar 99% do dinheiro vai para o governo e 1% vai para o coitadinho? Você fala no artigo que um mendigo na rua, por exemplo, pedindo uma esmola, ele não é um problema administrativo, né? O cidadão está ali de frente, de fato, com uma pessoa... Claro que não. Então as pessoas têm que, em primeiro lugar, aprender a respeitar o pobre como um ser humano, meu Deus do céu. Ele não é um problema social. Ele é um sujeito que está numa situação na qual você pode estar amanhã. Você tem que estender a mão para ele e tem que fazer isso com muito respeito, com muita educação, porque o sujeito, além de ele estar sem dinheiro, ele está socialmente desprezado, ele está no fundo, ele precisa de respeito, amizade, além do dinheiro, né? E é isso que você tem que dar. Isso eu aprendi com meu pai sempre foi assim, e eu acho que ele estava muito certo. José Maria Trindade. E nesse momento, o grande debate aqui no Brasil, o presidente eleito Jair Bolsonaro falou que vai mudar o que o atual governo assinou em termos de migração, esse pacto global aí de migração. E o debate foi iniciado sobre migrantes, sobre migração. Como é, professor, que o senhor está vendo exatamente nesse momento este fluxo migratório internacional? Migrar hoje é bom, por exemplo?
Será que o Brasil não tem um número suficiente de pobres para a gente cuidar? Ainda precisa importar mais alguns? Mas só um louco faz um negócio desse. Temos que cuidar dos nossos pobres primeiro. Se a coisa melhorar muito e ainda tiver lugar para mais alguns, então serão bem-vindos. Mas agora não, pelo amor de Deus, vamos parar com essa palhaçada, né? O que deve ser feito, por exemplo, no caso dos refugiados venezuelanos, Olavo? Aí é um problema, porque metade deles é espião. Metade deles é agente venezuelano. Não dá para você selecionar um por um. Então bloqueia tudo, não entra mais ninguém. Até segunda ordem. Tem que ajudar a Venezuela, ajuda de outra maneira. Mas agora não podemos, por quê? Porque os russos estão lá. E se a gente for ajudar os venezuelanos, nós arrumamos uma briga com os russos que são mais fortes que nós. Você vê como são essas coisas, né? A Rússia mudou, abandonou o comunismo. Ela abandonou o comunismo porque ela ia falir. Ela não podia continuar. Então, admite um pouco de capitalismo, mas continua com a mesma política comunista. Mesma coisa, mesma tirania de sempre, né? E agora ajudando a implantar o comunismo em tudo quanto é lugar. Então, olha, conversa de comunismo não é para acreditar nunca. Olavo, comunista honesto é quadrado redondo, gente, não existe. Isso que você diz me chamou a atenção para uma figura que para mim é muito intrigante, que é o Gorbachev. O Gorbachev, ele contribuiu para o fim do comunismo, né? Não importa o que ele quisesse, objetivamente ele acabou com aquele negócio. Por que ele se deu tão mal? Ele é odiado por todos os lados, ninguém gosta do Gorbachev. Como é que você vê o papel do Gorbachev nessa dissolução da União Soviética? O Gorbachev é o homem que fez as contas e disse, não dá mais, pô. É muito simples, né? Mas ele não fez uma conta diferente daquela que o Lenin tinha feito em 1917. Falou, não vai dar para continuar por esse caminho, nós temos que mudar. Ele esperava que desse para fazer uma mudança controlada, mas a coisa, evidentemente, escapou da mão dele na hora que apareceram os malucos do Yeltsin. Decidiu, então vamos quebrar tudo, proibir o Partido Comunista. Bom, depois veio o Putin para restaurar um pouco, tá certo, da tirania soviética sob outros pretextos. O pretexto de hoje é uma nova ideologia que eles chamam de eurasiano, inventada pelo Alexander Dugin, que é uma mistura de comunismo, nazismo, fascismo italiano e islamismo. Tudo misturado, tá certo? É uma porcaria de ideologia também, mas é a 40ª vez que eles mudam de ideologia, grande porcaria, tá certo? Agora, Olavo, o Donald Trump, presidente atual dos Estados Unidos, foi muito demonizado na corrida eleitoral, como aconteceu de modo parecido aqui com Jair Bolsonaro, foi chamado de nazista, de Hitler, disso tudo. E pegando a onda aí da pergunta de José Maria Trindade também sobre migração, foi um tema bastante explorado durante a campanha dele, e ele prometeu a construção do muro. Isso foi um tema bastante polêmico também, e muitas vezes a gente vê na imprensa a retirada daquele termo ilegal, né, como se ele estivesse embarreirando a entrada de todos os imigrantes e não dos imigrantes ilegais. Mas até o momento não houve a construção de um muro por toda a fronteira dos Estados Unidos com o México, por exemplo, e a própria colunista conservadora Ann Coulter, outro dia eu estava lendo um artigo dela, que foi uma das maiores entusiastas da candidatura do Donald Trump, está decepcionada com a falta de construção do muro. Como é que anda esse impasse aí nos Estados Unidos e como é que você enxerga isso? Olha, eu não acho que a estratégia do Trump seja uma perfeição. Desde o início, a minha análise era o seguinte, se ele entrar lá e não quebrar as pernas dos inimigos primeiros, ele não vai conseguir fazer nada. Então, preciso pensar bem, o que ele fez contra Hillary? Nada. O que ele fez contra Obama? Nada. O que ele fez com os democratas? Nada. Ele está tentando resolver os problemas econômicos e administrativos primeiro, para tratar os inimigos depois. Mas isso é impossível. Se você está cercado de inimigos, eles estão atirando em você, isso é hora de você pensar no orçamento doméstico, ou pensar no cardápio de amanhã? Não é. Então, eu não sei por que ele fez isso, mas acho que foi mal aconselhado, né? Por isso o pessoal acha que o Steve Bannon é um gênio da estratégia. Eu não acho, não. Ele é uma boa pessoa, tal, mas, olha, é meio deficiente, né? Mas ele vai se reeleger. Eu não estou aqui para ficar dando conselho para o Trump, né? Mas você acha assim, vendo aí, você está mais próximo da situação, do quadro, né, americano, ele vai se reeleger com facilidade ou pode ter problemas? Olha, do ponto de vista econômico, ele fez milagres. Também acho. Do ponto de vista econômico, ele é um excelente presidente. Mas é o mesmo problema dos nossos milicos, né? Os milicos, em economia, eles eram muito bons, mas em política deixavam a desejar. O Trump está fazendo a mesma coisa. Eu ainda continuo achando, se ele não der um jeito de quebrar, né,
esse pessoal infiltrado no governo, tá certo? E de denunciar e punir os grandes inimigos, ele não vai conseguir fazer nada. Ele conseguiu a taxa de desemprego nos Estados Unidos, né? Foi reduzida, é a menor hoje, em 49 ele é um bom anos. presidente desse ponto de vista. Oi? Ele está realmente levantando a economia americana. Sim. Como ele prometeu. Não consegue fazer mais, por quê? Porque tem boi na linha, você está entendendo? Muito boi na linha demais. José Maria Trindade. Olha, eu não estou tendo um retorno bom aqui, Felipe, mas quanto à qualidade do som, mas eu queria perguntar ao professor sobre a gestão Jair Bolsonaro. O senhor acha que ela será totalmente liberal, mais ou menos liberal, ou haverá uma adaptação aqui no Brasil para a realidade atual e um futuro governo? Olha, uma coisa que me parece óbvia com relação ao Bolsonaro é o seguinte: ele não é um cara doutrinário, ele não é um cara ideológico, ele não tem ideologia nenhuma. Ele é um sujeito pragmático, ele vai misturar as coisas conforme a conveniência do momento, o que me parece ser a coisa mais sábia a ser feita no momento. Então, por exemplo, você combinar uma política liberal com a cota de protecionismo indispensável. Isso aí é a forma do sucesso desde o tempo do Abraham Lincoln. O Abraham Lincoln já dizia, sem as nossas leis protecionistas, nós vamos para o buraco. E é a verdade. Uma coisa é a liberdade econômica interna. Outra coisa é o livre comércio internacional. Sabe quem era o maior defensor do livre comércio internacional no século XIX? Karl Marx. Porque sem o livre comércio não poderia haver a expansão da mentalidade revolucionária, do movimento revolucionário. Entre outros motivos. Então, o livre comércio não é essa beleza que muitos liberais imaginam. O livre comércio é um instrumento de controle internacional das nações. Vamos dizer, são aspectos mutuamente contraditórios que existem dentro da política e que a gente sempre tem que levar em conta. Então, essa mistura, por exemplo, ele convida um liberal para ser, vamos dizer, o ministro da Economia e, ao mesmo tempo, tem posturas nitidamente patrióticas e nacionalistas do outro. Eu acho que essa mistura é boa. Eu, se eu estivesse no lugar dele, faria a mesma coisa, mas note bem, eu não gosto de ficar dando receita para governo. Eu gosto de examinar pontos específicos, tá entendendo? A gente falou do Ricardo Vélez, Olavo, mas acabou não falando especificamente do Ernesto Araújo. O que você espera dele? Bom, em primeiro lugar, a posição do Brasil no cenário internacional é muito difícil. Por quê? Nós estamos sujeitos a pressões de organismos internacionais e de megas fortunas, contra as quais nós podemos fazer muito pouco, mas alguma coisa nós temos que fazer. Então nós temos que ver uma maneira inteligente de deslizar entre essas pressões, né, sem ceder tudo e ao mesmo tempo sem provocar hostilidade, porque se a Rússia ou a China fica brava com nós estamos lascados. Né? Não vai esperar que venha os Estados Unidos nos defender, não vai não. Né? Então tem que ser muito hábil, não pode ser doutrinário aí. Tá? Aí você pode ter a sua doutrina no seu coração, mas nos atos você tem que ser pragmático e muito esperto. Agora, Olavo, eu acho que o Ernesto é capaz disso aí. Como é que você vê, ele foi favorável à retirada do convite que havia sido feito aí para que comparecesse após o Bolsonaro os presidentes os ditadores de Cuba e da Venezuela. Como é que você vê esse gesto? É bom fazer isso? Eu acho ótimo. Esses caras não podem ser admitidos em nenhum ambiente decente. Né? Não pode. São bandidos. Não é para convidar, não. Né? Ele não pode dar moleza para esses caras, não. Aí mais até acrescento aí um dado esquecido e que é fundamental, é o seguinte: faz 3 anos que Cuba retirou a embaixadora do Brasil, não substituiu, e também não formaliza a aceitação do embaixador brasileiro indicado em Cuba. Olha, fora o fim do negócio dos mais médicos, que foi um negócio unilateral, que é para criar problema mesmo, né? O governo Lula é inteiramente subserviente a Cuba. Certo? Eles eram contra o Brasil, a favor de Cuba. A gente precisa deixar isso muito claro. Eles nada fizeram pelo Brasil, fizeram tudo a favor de Cuba e da Venezuela. E do comunismo internacional. Ora, é preciso desconhecer, vamos dizer, totalmente um comunista para acreditar que pode haver um grão de patriotismo no coração dele. O patriotismo esquerdista, sabe o que é? Foi o seguinte, eu vou explicar para você, vai demorar um pouco, mas
Fica à vontade. Vai nessa, vai Por nessa. volta de 1910, houve na esquerda italiana, houve um debate muito interessante sobre se a classe social, o proletariado, poderia ser o protagonista da revolução. E alguns teóricos, que depois viriam a ser os líderes do fascismo, disseram não, porque não existe proletariado internacional. Se você é proletário aqui, você sai do seu país, você não é proletário mais, você é um lumpen-proletário, você é um mendigo no exterior. Então, só existe proletariado nacional. Mas a nação, enquanto tal, ela pode representar esse protagonismo revolucionário na escala internacional. Então, a briga não pode ser entre proletários e burgueses, mas, na expressão deles, entre nações proletárias e nações burguesas. Quem assimilou essa ideia mais tarde? Stalin. E transformou isso na política do movimento comunista internacional. Então apareceram comunismos com conversa nacionalista. Inclusive a tradição do Partido Comunista Brasileiro é essa. Nós precisamos unir a burguesia nacional com o proletariado para resistir ao imperialismo. O que era isso? A velha política fascista. Nações proletárias contra nações burguesas. Tá certo? Então, todos os socialismos que existem no mundo não passam de versões atrasadas de uma ideia fascista. Por que o pessoal da esquerda adora tanto chamar os outros de fascistas? Porque fascistas são eles e eles querem disfarçar. Não há política socialista, só há economia socialista, só há economia fascista, meu Deus do céu. Ou liberal, não tem outro, tá certo? Então, os partidos comunistas do mundo inteiro, com a ideia terceiro-mundista do Stalin, todos aderiram, copiaram a política fascista, atrasada e maquiada, para fazer de conta que não era. E aproveita, chama o outro de fascista, naquela velha norma, né? Acuse-os do que você faz, xingue-os do que você é. Agora, Olavo, uma das principais razões do Bolsonaro ter sido eleito foi a bandeira da segurança pública. Ele soube falar de uma maneira muito popular e acessível ao cidadão comum, da preferência dele pelos cidadãos de bem do que pelos bandidos, e mostrando que ele queria botar bandido na cadeia. Então a população compreendeu muito bem esse recado, população que é, obviamente, vítima diária de criminosos em todos os níveis no Brasil, inclusive na própria política. E você tem muitos artigos, desde Bandidos e Letrados, que se eu não me engano é de 1994, que fala do tratamento que a esquerda brasileira, pelo menos nessas últimas décadas, deu à bandidagem, e como isso começou na camada intelectual também, com essa glamorização do bandido e esse vitimismo. Queria que você falasse sobre isso também. Você vê, o pessoal da escola de Frankfurt, que aliás não acreditava muito em militância, ele só acreditava em falar mal das coisas, eles propuseram que a classe revolucionária não podia ser mais o proletariado tinha que ser vendido para a burguesia. Estava todo mundo gordo, bem alimentado, não queria mais fazer revolução. Então, propuseram preencher a função de classe revolucionária com o lumpenproletariado. O que é lumpenproletariado? Bandido, prostituta, drogado, maluco, etc, etc. Ora, isso aí pegou no Brasil, pegou mais no Brasil do que em qualquer lugar do mundo. Se você pega o livro do Haddad, o Haddad publicou no 150 anos do Manifesto Comunista, ele diz: vou reescrever o Manifesto Comunista. Então a proposta dele é isso: vamos botar aqui o lumpenproletariado, vamos nos aliar ao lumpenproletariado para fazer a revolução. Então, isto não é assim uma moda, isto é um programa político inspirado na escola de Frankfurt. Só que acontece o seguinte: esses idiotas brasileiros que copiaram a escola de Frankfurt esquecem o seguinte: o pessoal da escola de Frankfurt não acreditava em militância, não acreditava em praxis, não acreditava em nada. Eles acreditavam em falar mal de tudo. E eles nunca assumiram nenhuma responsabilidade num movimento comunista efetivo. Eles só davam palpite, né, universitário. Ora, então como é que você vai se guiar na política por caras que não tem nada a ver com a sua política? Que são um bando de intelectuais loucos, só tem ideia de jirico, né? Você vê, esses caras eram tão loucos, quando eles chegaram nos Estados Unidos, exilados, eles vieram corridos da Alemanha, saíram correndo porque os caras queriam matar eles da Alemanha. Vieram aqui para os Estados Unidos, ganharam os melhores empregos, eram paparicados pela mídia, por todo mundo gostava deles, todo mundo protegia, e eles fazem um livro que chama The Authoritarian Personality, que é para dizer, a sociedade americana é igualzinha à sociedade alemã nazista. São loucos, evidentemente. São caras, eles são que nem o Paulo Giraldelli, você não pode prestar atenção. Todos eles eram assim. Claro que eram pessoas de grande talento, mas não quer dizer que não fossem doidinhos da cabeça, né? Agora, a esquerda mundial adaptou isso mais ou menos, mas no Brasil,
vamos dizer, assimilaram isso de coração. Então, assim, veja esse caso da Marielle. Por que a Marielle é divinizada? Porque estava no meio dos bandidos. Se não estivesse, fosse uma pessoa comum, honesta, ninguém ia ligar. Mas matar um bandido, fere profundamente o coração deles, né? Olavo, voltando até para os temas mais profundos, culturais e até da juventude, a gente sempre vê um desinteresse no Brasil pelo conhecimento, um desinteresse até pela leitura, uma necessidade mais de se ter prazeres imediatos do que você exercer certas atividades cujo resultado e o benefício você só vai obter a longo prazo. Qual é o problema? Você tem textos sobre isso, sobre o desejo de conhecimento. Você tem aquele texto que eu gosto muito, Vocações e Equívocos, sobre a tragédia vocacional brasileira, o brasileiro não encontrar um chamado, quer dizer, um sentido da vida, como dizia o psiquiatra Viktor Frankl. Então, quais são desses fatores, o que impede as pessoas no Brasil, de um modo geral, a sair em busca de mais conhecimento que possa ter benefícios práticos para a própria vida dela? Olha, a ideia do sentido da vida, ou de um melhoramento da personalidade humana, só pode surgir em certas circunstâncias favoráveis. Se você ver a formação da sociedade brasileira, no século XIX, metade da população brasileira já era escravo. O que é escravo? Esse sujeito estava andando lá na África, caçando leão, catando coco, de repente dava uma pancada na cabeça e ele acordava na América. O nego dava uma inchada para ele dizer, cava um buraco aí. Ele dizia, por quê? Não interessa, cala a boca, burro. Tá. Então, é uma vida totalmente sem perspectiva. Então, que sentido da vida podia ter você na condição de escravo? Nada. E esses foram os pais da nação brasileira, os pais do povo brasileiro. E o povo brasileiro, então, se acostumou a viver uma vida sem sentido e se conformar apenas às exigências materiais da situação e buscar também um alívio que só pode ser material. Então, vamos dizer, é uma vida miserável, não necessariamente do ponto de vista econômico, porque a vida dos escravos não era tão ruim assim deste ponto de vista. Os escravos, às vezes, eram mais bem alimentados do que o cidadão de hoje. Uma vez entrevistaram até era um brasileiro mais velho, que tinha 110 anos, que tinha sido escravo. Ele perguntou, no tempo da escravidão era ruim? Ele falou, não, era muito melhor. Então, por quê? Tinha fartura, a gente tinha um monte de comida. Então, o problema não era a miséria econômica, mas a miséria existencial, a falta de sentido de uma existência. Como é que o escravo ia fazer um plano de vida, meu Deus do céu? O cara media a situação e falou, olha, eu estou aqui, eu sou escravo, o que é que eu vou ser o resto da minha vida? Um escravo. Nunca vou sair disso. Tá certo? E se eu conseguir sair um pouco disso, os caras ainda vão me desprezar mais ainda, vão cuspir na minha cara. Por quê? Porque se eu subo intelectualmente, eles me desprezam porque eu fiquei melhor do que os filhinhos de papai, o filho de papai vai cuspir em mim. Como cuspir no Cruz de Souza, cuspir no Machado de Assis, cuspir no Leão Barreto. Tá? E são os caras que conseguiram se elevar intelectualmente e espiritualmente a partir de uma condição inferior, mas continuaram sendo desprezados pelos invejosos que vinham da camada de cima. Já os caras de cima também estavam acostumados com uma vida sem sentido, por quê? Tudo que eles queriam na vida era uma sinecura, né? É mais facilidade. Então, a vida brasileira foi aviltada desde o início e continua assim. Então nós temos esse fenômeno do desprezo pelo conhecimento e o amor aos símbolos exteriores do conhecimento. Diplomas, cargos, honrarias, professor doutor, professor emérito, etc. Quando você vai ver uma besta quadrada, não sabe nada. Né? Agora, para compensar, no Brasil existe gênios, uma pleiade de gênios que o establishment despreza e nem toma conhecimento, como Mário Ferreira dos Santos, acabei de dar esse exemplo. E entre políticos, existe algum, da história política brasileira, você admira algum personagem, Olavo? Olha, mais ou menos o Joaquim Nabuco. Joaquim Nabuco. Mais ou menos. Não, olha, como dizia o Gilberto Amado, o Brasil está repleto de pedaços de grandes homens. Pedaços, mas não formam o inteiro. O Joaquim Nabuco... O maior brasileiro, para mim, foi o Mário Ferreira. O Joaquim Nabuco, Olavo, no livro Minha Formação, que eu gosto muito dele, ele fala da incompreensibilidade, eu gosto muito dessa palavra, dos interesses dele. Ele falava que ele não se interessava tanto pela política pequena, partidária, porque ele tinha interesses que iam muito além disso. Isso já é uma diferença de personalidade dele em relação aos demais políticos que a gente vê principalmente hoje, né?
Você vê, ele era um homem, de fato, tinha interesse superior, interesse de ordem intelectual, espiritual. Por isto mesmo, ele foi o líder da campanha abolicionista e, ao mesmo tempo, era o líder do Partido Conservador. O abolicionismo no Brasil foi feito pelos conservadores, não pelos progressistas. Né? Então, isso é característico do Brasil. Joaquim Nabuco, de fato, era uma pessoa especial. Ora, o Rui Barbosa também era uma pessoa especial, mas só como escritor, como político era um desastre. Suas considerações finais, sua última bola aí para levantar para o Olavo e o seu boa noite. Pois é isso aí, gente. Muito obrigado, foi muito bom. Eu queria só perguntar, porque professor, o senhor explicou muito bem aqui a diferença entre a liberalidade da economia num país e o mercado internacional. E a impressão que eu tenho é que, quando se refere ao mercado internacional, a tendência é mesmo de proteção e de fechamento. É isso mesmo? Precisa equilibrar uma coisa com outra. Quer dizer, eu não estou no cargo do ministro da Economia nem do presidente para saber onde aperta o sapato. Então, eu sei que você não pode nem totalmente para um lado nem totalmente para o outro. E é difícil conciliar. Esse é um problema real. Então, nós temos que aprender com as pressões da realidade. Né? Olha, o Ortega y Gasset comparava a vida assim, a um soneto que está perfeito, só falta a última linha. O que nós podemos fazer é completar o negócio de maneira que combine com o resto. Nós recebemos o problema pronto, né? Mas nós temos que ajeitar o finalzinho para ver a solução menos pior. Isso é o máximo que dá para fazer. Esse é o Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho, estourou o nosso tempo, a gente poderia ficar conversando aqui horas, é sempre um prazer enorme explorar todo o conhecimento do filósofo e autor do best-seller O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota. Olavo, muito obrigado pela sua participação aqui em Os Pingos nos Is. Um Feliz Natal para você e para toda a sua família nos Estados Unidos. Sou eu que agradeço a todos vocês. Feliz Natal, um abração aqui do Richmond. Tudo de bom. Valeu, boa noite, Augusto. Muito bom, boa noite, Felipe. Boa noite, Zé Maria Trindade. Boa noite, Zé. Boa noite. Isso, muito boa noite a todos. Boa noite, ouvintes e espectadores de Os Pingos nos Is. A gente espera que todos tenham passado bem a sua ceia de Natal e aproveitem esse restinho desse dia de Natal tão especial com a sua família, com os seus amigos. E indiquem também para que eles assistam depois, se você está assistindo agora, essa entrevista com o Olavo de Carvalho. Até amanhã. Estaremos aqui sempre nesse fim de ano, no começo do ano que vem, para acompanhar tudo o que vai acontecer nesse momento de mudança no Brasil. Um grande abraço a todos. Opinião com credibilidade. Os Pingos nos Is.